Para quem ainda não sabe, eu moro com a minha família na Holanda, porque esse sempre foi um sonho muito grande que a gente teve de morar fora do país, de experimentar como é que seria viver fora do Brasil, né? Experimentar uma realidade diferente. A gente tinha também uma vida bastante confortável no Brasil, não era essa a questão, era realmente um sonho de viver isso. A gente costumava viajar para o exterior pelo menos uma vez a cada 2 anos, e aí isso despertou em mim essa vontade de conhecer novas culturas, de ter a possibilidade de conhecer novos lugares, até que a gente tomou coragem e decidiu que a gente ia se mudar. E aí eu escolhi nós escolhemos juntos, né, que a gente moraria na Holanda, porque era um país que eu já conhecia e eu acreditava que ia ser uma oportunidade legal. Então a gente veio. E o meu marido, quando chegou aqui, ele fazia um mestrado. E o mestrado dele ia durar 1 ano e meio. Então a gente veio com dinheiro guardado para morar no país por 2 anos. Porque a gente tinha uma expectativa que assim que ele terminasse o mestrado, ele ia conseguir um trabalho e a gente ia conseguir reconstruir a nossa vida aqui. O que a gente não esperava era que esse trabalho novo, que esse emprego necessário para que a gente conseguisse reconstruir a nossa vida por aqui, só ia chegar 1 ano depois dele ter terminado o mestrado. Portanto, já fazia 2 anos e meio que a gente estava morando aqui quando o Leandro conseguiu o primeiro trabalho dele. Então, como a gente trouxe dinheiro suficiente para viver por aqui durante os 2 primeiros anos, esses outros 6 meses a gente passou por grandes dificuldades financeiras. A chegar num momento que a gente decidiu que para que a gente continuasse vivendo aqui, a gente ia fazer um empréstimo. E a gente fez 2 empréstimos no Brasil, na nossa conta do Brasil, né, que era onde a gente tinha crédito. E os 2 empréstimos somados davam aí em torno de 40 mil reais. Porque a gente tem que levar em consideração que a gente estava vivendo em euro. A Holanda é um país caro. Então, quando a gente faz a conversão, esse foi o dinheiro necessário para a gente continuar se mantendo aqui durante aqueles 6 meses. E aí você pode pensar, nossa, mas isso é muita loucura, que irresponsabilidade de vocês, né? Fazer um empréstimo sem ter nenhuma perspectiva do que ia acontecer no futuro. E a verdade é que o Leandro estava fazendo várias entrevistas de emprego naquela época, né? Ele tinha se candidatado para muitas vagas. Então a gente tinha uma expectativa de que a qualquer momento ele ia ser chamado para uma daquelas vagas, ia conseguir um emprego e a gente ia pagar o empréstimo de volta muito mais fácil, porque ganhando em euro fica muito mais fácil de resolver. Mas isso não aconteceu. E não só isso não aconteceu, como muito rapidamente eu entendi que para a gente ter o mesmo conforto que a gente tinha lá no Brasil, nós 2 precisaríamos arrumar um emprego. Porque apesar da Holanda ser um país muito bacana, né, e oferecer muitas coisas legais, a escola, por exemplo, pública é uma escola de qualidade, o transporte público funciona, tem várias coisas que eu gosto muito de morar aqui. Mas a contrapartida é que os impostos são muito altos. Então os salários aqui, eles são taxados em 50%. Então 50%, metade daquilo que a gente ganha, vai direto para o governo. Então, para que a gente conseguisse manter uma qualidade boa de vida aqui para a gente e para as crianças, eu tenho 2 filhos, os 2 teriam que trabalhar. E aí, quando eu me dei conta disso, eu fiquei morrendo de medo, porque embora eu e meu marido, a gente tenha uma formação muito parecida, né? A gente se conheceu na universidade quando eu tinha 20 anos e aí depois a gente foi seguindo mais ou menos o mesmo caminho.
A grande diferença é que ele fez o mestrado dele aqui e o meu mestrado eu fiz no Brasil. Por quê? Porque o meu inglês não era bom. Eu não tinha segurança com o meu inglês. Porque aqui na Holanda, apesar da língua oficial do país ser o holandês, o inglês é mais utilizado no mercado de trabalho, pelo menos na área que a gente atua. E aí, o que aconteceu? Quando eu me dei conta de que eu também teria que arrumar um emprego, aquilo me paralisou. Eu sentia um medo e uma insegurança só de pensar em passar por uma entrevista, só de pensar em enviar o meu currículo para uma empresa, né, para procurar uma colocação, que aquilo me apavorava de uma forma que eu nem sei explicar. É lógico que é um medo irracional, né? Porque é algo que brota dentro da gente. A gente não consegue controlar quando a gente não está consciente de como tudo isso funciona. Mas a nossa vontade de ficar aqui e de fazer isso dar certo era muito maior do que o nosso medo de não dar certo. Porque a gente poderia simplesmente, né, quando a gente começou a se sentir desconfortável com toda essa situação, a gente poderia simplesmente ter desistido e voltado para o Brasil. A empresa que eu tinha no Brasil continuava lá, só que estava sendo tocada agora por outros sócios. Então a gente tinha essa opção. Mas a vontade que a gente tinha de ficar e de fazer dar certo era muito grande. Então a gente tinha que superar os nossos medos se era isso que a gente queria viver, se era isso que a gente queria para o nosso futuro. E foi isso que a gente fez. Então eu comecei a me questionar porque eu sempre gostei muito de estudar sobre lei da atração, sobre consciência, sobre espiritualidade, tudo que envolve esse assunto. E eu já tinha manifestado muitas coisas na minha vida enquanto eu morava no Brasil. Então eu comecei a me sentir muito frustrada quando a gente chegou aqui e isso não parecia não ser mais uma realidade, né? Era como se isso só funcionasse para mim lá no Brasil. E quando a gente se mudou para cá, eu já não conseguia manifestar nada, absolutamente, daquilo que eu tinha como visão de futuro. E eu não conseguia entender naquele momento por que é que era assim. E hoje, olhando para trás, eu consigo entender exatamente o que é que foi que aconteceu. Então, se você estiver passando por algum momento de mudança importante na sua vida, talvez essa história também possa te ajudar. Por mais que a gente tivesse uma visão muito clara daquilo que a gente queria, né? E que a nossa intenção de viver o nosso sonho fosse muito genuína, era um desejo sincero do nosso coração continuar vivendo aqui, a gente também tinha muito medo. A gente tinha medo de não conseguir um trabalho, a gente tinha medo de não ser remunerado de acordo com o que a gente tinha para oferecer. A gente tinha medo de não ser tão bom suficiente quanto as pessoas que já nasceram aqui, né? A gente ia entrar para o mercado de trabalho e a gente estava se sentindo menor do que as pessoas que nasceram aqui, do que as pessoas que sempre moraram aqui. Então, a gente tinha um sem fim de questionamentos que a gente fazia com relação a nós mesmos, que estava, lógico, se refletindo na nossa realidade. E por mais que a gente já soubesse disso racionalmente, uma coisa é você saber racionalmente, outra, muito diferente, é você reconhecer, é você olhar para a sua vida e falar: ah, é isso que está acontecendo. Eu estou criando essa falta de trabalho, eu estou criando essa dificuldade de conseguir uma entrevista, eu estou criando essa dificuldade em ser aceito, porque eu não me acho bom o suficiente, porque eu tenho medo de não atender às expectativas, porque eu tenho medo de não conseguir, basicamente.
E esse era um medo que eu, particularmente, tentava esconder mais do que tudo. Então, na minha cabeça, funcionava da seguinte forma: eu não quero olhar para esse medo e eu vou fazer isso aqui dar certo. Então, eu fui estudar inglês. Tinha semanas que eu estudava inglês 8 horas por dia. Eu não perdia uma oportunidade de treinar o meu inglês com os amigos da Universidade do Leandro, né? Ainda que de vez em quando eu achasse que aquilo era passar vergonha, porque eu falava um monte de coisa errado no começo. Mas eu nunca tive na minha mente, né, essa ideia de que a gente vai criar um futuro diferente sentado no sofá de braços cruzados. Eu visualizava tudo o que eu queria, mas eu também arregaçava as minhas manguinhas e ia atrás, ia fazer aquilo que eu achava que eu tinha que fazer. Então eu comecei a me candidatar para várias vagas de emprego, eu estudava inglês, eu praticava sempre que eu podia, eu fiz tudo o que eu acreditava que eu deveria fazer para conseguir um trabalho que me desse condições de continuar vivendo aqui. Só que como o medo continuava lá, bem enterrado dentro de mim, o medo emaranhado com a culpa, tudo que eu estava fazendo, na verdade, era me punir, como se o sofrimento pudesse me comprar um emprego. Como se depois que eu sofrer bastante, depois que eu passar bastante vergonha com relação ao meu inglês, depois que eu estudar 18 horas por dia, aí sim eu vou ser digna de conseguir um trabalho. E isso absolutamente não é verdade, né? Quanto mais a gente coloca o nosso foco no sofrimento, mais sofrimento a gente vai criar pra gente na nossa vida. Até que chegou num ponto, no final do ano de 2019, eu estava absolutamente esgotada emocionalmente. Eu estava exausta emocionalmente. E eu me lembro muito de uma situação que aconteceu em dezembro. A gente tinha ido a um shopping que tinha inaugurado perto de casa e as crianças tinham entrado numa loja de brinquedos e estavam escolhendo os brinquedos que eles queriam ganhar de Natal. E aquilo partiu o meu coração, porque eu sabia que eu não tinha condições, eu não tinha dinheiro naquele momento para dar os presentes que eles queriam ganhar. E aí você pode pensar, que bobagem, Renata, eram só brinquedos, né? Não estava faltando comida para os seus filhos, não estava faltando nada de verdade. E é verdade isso, né? Não deixa de ser verdade. Mas de qualquer forma, o meu coração de mãe estava partido, porque nunca faltou nada para eles, né? Eu sempre pude oferecer para os meninos tudo do bom e do melhor. E encarar aquela realidade de saber que a partir dali seria diferente foi muito doloroso para mim. E eu acho que é muito mais doloroso quando é com filhos, né? A gente olha para isso de uma forma diferente. Então, como eu senti uma dor tremenda naquele momento, eu me lembro de ter saído da loja, né? Porque eu comecei a chorar, me veio uma emoção e eu não queria que os meninos me vissem chorando. Então eu saí da loja, meu marido veio atrás de mim, a gente se abraçou e eu me lembro claramente de ter falado para ele: olha, Lê, eu desisto. Se a vida é essa porcaria que tá aí, se é isso que se apresenta, se essa é a nossa realidade hoje, eu aceito. Eu não quero mais nada diferente disso. Eu aceito e eu desisto. Então, naquele momento, o que é que eu estava dizendo? Inconscientemente, né? Eu não estava consciente do que eu estava fazendo. Hoje eu consigo entender. O que eu acreditava naquele momento, que era um movimento de desistência, era, na verdade, a aceitação. Porque eu não estava desistindo do meu sonho, eu não estava desistindo de viver na Holanda, de continuar essa nossa aventura, né, de morar no exterior. Eu estava desistindo de fazer
as coisas do meu jeito. Eu estava desistindo de continuar tentando criar um futuro diferente baseado no meu passado, baseado no meu condicionamento, baseado naquilo que era conhecido para mim, que era o óbvio. Como é que a gente vai criar algo diferente quando a gente continua agindo de acordo com aquilo que a gente já sabe? A gente vai continuar criando as mesmas coisas. Mas nessa época eu ainda não tinha essa clareza. E a partir desse momento, a partir desse dia, quando eu decidi que eu não ia mais querer fazer as coisas do meu jeito, né? Isso aconteceu numa sexta-feira. E eu já vinha me aplicando para várias vagas, eu já vinha lidando com o meu medo de várias formas. Então, quando foi na segunda-feira, eu fui lá olhar os meus e-mails, como eu sempre fazia, e pasmem, eu tinha 3 pedidos de entrevista de emprego, né? 3 oportunidades apareceram para mim no mesmo dia. E até então eu não tinha feito nenhuma entrevista de emprego. Mas é importante dizer que foi também em 2019, quando eu já estava ficando muito cansada de tudo isso, que eu me lembrei de voltar a ler um livro pelo qual eu sou muito grata e que fez, sem dúvida nenhuma, uma grande diferença nesse meu processo, que é o livro do Eckhart Tolle, o livro O Poder do Agora. Eu me lembro de ter voltado a ler esse livro, né? E em algum momento do livro, o Eckhart fala que o contato com a natureza nos ajuda muito a acalmar a nossa mente, para ver as coisas com mais clareza. E perto da nossa casa tinha uma floresta, que a gente chama da Floresta de Aya, né? Que é onde eu moro. E aí eu ia para essa floresta, não importa se estivesse chovendo, se estivesse frio, porque isso era inverno aqui, a gente estava no final do ano, mais ou menos lá em novembro, dezembro. Eu ia para essa floresta, eu fazia caminhadas e eu fazia o possível para manter a minha mente silenciosa, para manter a minha mente clara. Então eu andava e observava tudo ao meu redor sem dar nome às coisas, né? Porque são os rótulos que a gente coloca que faz com que a nossa mente comece o diálogo, né? Então se você olhar para a árvore, por exemplo, e falar: nossa, que árvore bonita, que espécie será que é essa? Será que ela dá frutos? Será que os frutos que ela dá, os passarinhos comem? E assim por diante. Então eu tentava caminhar pela floresta e manter a minha mente em silêncio, só observar, sem dar nome às coisas. E aí essa prática foi fazendo com que eu treinasse a minha mente a ficar neste lugar de silêncio e observação. E isso foi fundamental para mim quando eu recebi aqueles 3 e-mails, porque aí eu tive que fazer entrevistas, né? Eu passei por várias entrevistas e uma dessas empresas é a empresa que eu trabalho hoje. Mas como que eu fiz para superar o meu medo, o medo que eu sentia de participar de uma entrevista ao vivo, né, com uma outra pessoa? Porque aqui geralmente a gente faz uma primeira entrevista por telefone e se der certo você é chamado para uma entrevista frente a frente, né, uma entrevista ao vivo. E aí eu fui para essa entrevista, mas eu me lembro claramente como aquele meu treino do livro O Poder do Agora me ajudou. Porque a minha mente estava treinada em ficar nesse lugar de silêncio, em ficar no lugar onde a gente não consegue ser atingido pelos julgamentos que o ego faz a nosso respeito. É óbvio que numa situação dessas, né, numa situação que a gente tem medo, o ego vai mandar mensagens de você não vai conseguir, você não vai ser bom o suficiente, você vai falar uma bobagem e aí você não vai conseguir o trabalho. Então, se a gente der energia para isso, pode ter certeza de que é isso que vai acontecer.
Mas quando a nossa mente está forte, é quase como se houvesse um descolamento e você se tornasse dois. Porque, na verdade, é isso que a gente vive quando a gente está na nossa mente. Só que a gente fica identificado com o falatório do ego, ao invés de se identificar com o observador. E essa prática de caminhar na natureza, né, conectada com tudo aquilo que estava ao meu redor, me ensinou a me conectar com esse observador. Então, eu me lembro até hoje, no dia dessa entrevista, eu caminhando para a entrevista e observando a minha mente, observando as mensagens que o ego ainda estava me mandando, mas escolhendo continuar na posição do observador. E aí o que aconteceu? O meu inglês ainda não era tão fluido, né? Eu não estava tão fluente, porque eu não tinha tido ainda a oportunidade de praticar todos os dias. Mas eu cheguei na entrevista e a pessoa que me entrevistou falava muito. Então eu contei algumas histórias que eu tinha praticado, né? De como que eu contaria, quais palavras que eu ia utilizar. E ela complementava, ela foi me ajudando e eu percebi que a gente conseguiu estabelecer uma conexão ali naquele momento. Então, a partir daí, deu tudo certo. Eu fui chamada, eu comecei a trabalhar, hoje faz mais de 3 anos que eu trabalho nessa empresa. O meu inglês melhorou muito, da mesma forma a minha autoconfiança, porque muitas vezes, né, a gente constrói essa autoconfiança enfrentando os nossos medos, olhando para eles de frente e dizendo: você não tem poder sobre mim, eu vou assim mesmo, porque a minha vontade de fazer dar certo é maior que você. Então hoje eu posso te dizer com toda a certeza do mundo que a versão da Renata, 3 anos depois de ter tomado essa decisão, de ter enfrentado o medo dela, é uma versão completamente diferente. E é isso que a gente recebe de volta quando a gente decide sair da nossa zona de conforto, quando a gente decide que a gente é capaz sim de criar alguma coisa diferente daquilo que a gente conhece até aqui. A gente pode criar qualquer coisa que a gente quiser. Essa é a verdade. É o medo que nos mantém amarrados a tudo aquilo que a gente já conhece, né? Ao conhecido, ao nosso passado. Mas se a gente quer criar alguma coisa nova, a gente tem que integrar os nossos medos. A gente tem que aceitar que isso é só parte da historinha que nos contaram. A gente deve ter ouvido alguma vez que é difícil, que a gente não é capaz, que a gente vai ter que sofrer. E é quando a gente olha para tudo isso e enxerga a verdade que toda essa história contém, né, de que tudo isso não significa nada perto daquilo que a gente é capaz de fazer e capaz de decidir, a gente cria alguma coisa diferente. Eu ainda tenho muitas coisas que eu quero criar na minha vida, muitas coisas que eu ainda quero realizar, mas eu tenho certeza da minha capacidade. E hoje eu sei que eu tenho que trabalhar não no fazer, né? O fazer, ele vai ser uma consequência daquilo que a gente trabalha na nossa mente. É aqui que a gente tem que prestar atenção no que é que está acontecendo, né? Quais são as mensagens que a gente se manda o tempo todo. E quando a gente consegue fazer esse descolamento e se colocar na posição do observador, fica muito mais fácil da gente transformar a nossa realidade. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que essa história inspire vocês a promoverem as mudanças que vocês quiserem, as mudanças que vocês desejarem criar na vida de vocês, tá bom? Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!